Eu acho que vai, eu acho que é inevitável. Em 2000, acho que foi, não sei se foi final de 19 ou início de 20, eu me peguei 2 horas conversando com um alemão lá em CryptoVoxels, e ali me deu um estalo. Assim, eu pensei, cara, eu acho que isso aqui é a nova geração das redes sociais. Eu já não estava mais usando o Facebook, eu parei de usar Facebook em 2018. Eu achava muito ultrapassado aquele lance de scroll down, assim, de ficar rodando para baixo. E aí eu me peguei 2 horas lá conversando com o cara era um dos co-founders de um jogo chamado Synergy of Zero. O cara ficou me explicando lá como é que era o jogo e tal, lá no CryptoVoxels, com um avatarzinho bizarro e tal. E aí eu pensei, cara, será que isso aqui não é a próxima geração das redes sociais? E eu me lembro que na época eu compartilhei isso com as pessoas. Ninguém deu bola, né? Porque normalmente, cara, eu enxergo essas coisas de maneira muito antecipada. E aí parece meio papo de louco. E aí as pessoas não me dão credibilidade. Só que aí depois, normalmente, pelo menos boa parte das vezes, essas teses elas se confirmam e aí ninguém lembra que eu falei antes. Mas com o metaverso foi absolutamente um desses casos. Eu falei, cara, eu acho que isso aqui é a nova geração das redes sociais, porque eu fiquei 2 horas lá falando com o cara, expliquei, contei a história pra galera na época e tal. E aí eu comprei algumas terras, né? Porque era muito barato. O Ether tava precificado por volta dos US$ 300, custava 0,1, 0,2 ETH. Era como tu pagar, sei lá, US$ 40 numa terra. Então eu comprei algumas terras dos principais metaversos, só de Decentraland não, mas comprei de CryptoVox, comprei de Sandbox e tal, porque eu tive essa visão, assim, né? E aí, 2 anos depois, a gente teve aí, 2 anos, um ano e meio depois, a gente teve, numa semana, os irmãos Winklevoss comprando participação no Some New Space, que é um metaverso que eu tinha terra também. E uma semana depois, 2 semanas depois, o Facebook mudando o nome da holding Facebook para Meta, né? E mostrando que a tese estava correta, assim, né? Que os caras estão vendo nesse tipo de realidade paralela uma alternativa para reter usuários, né? Esse lance de entrar num site e rolar para baixo e ver mensagem, óbvio que está ultrapassado, né? Agora, claro que ainda existem algumas barreiras, especialmente de hardware. Nem todas essas ferramentas que existem hoje elas rodam redondas. Nem todos os computadores conseguem acessar esse tipo de ferramenta. Então, existem algumas barreiras aí para isso deslanchar, mas eu acho que é inevitável. Eu acho que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, a depender de a tecnologia avançar para esses ambientes rodarem lisos em máquinas mais baratas, né? Mais domésticas, ou de máquinas mais potentes serem mais acessíveis para todo mundo, assim. Então, quando uma dessas duas coisas acontecerem, eu acho que a gente vai ver o metaverso que o Neil Stephenson lá pensou em 1992, né? Quando ele escreveu o livro chamado Snow Crash, quando ele cunha a palavra metaverso e ele fala basicamente de um ambiente virtual onde as pessoas têm posse dos seus ativos digitais e conseguem negociar esses ativos, se encontram para fazer reunião e tudo mais. Eu acho que essa visão se concretiza quando essas barreiras tecnológicas forem ultrapassadas.